Glórias ao nome do Senhor. Louvado seja o Senhor. Abra sua Bíblia, por favor, meu amado irmão, para a gente compartilhar uma porção. Joel, profeta Joel. Daqui a pouquinho nós vamos orar por alguns pedidos, vamos servir o Senhor com nossos dízimos e ofertas. Nós vamos falar sobre o CETEB, sobre o CIAB, alguns anúncios aqui. Mas daqui a pouquinho, logo depois da Santa Comunhão, no expediente final, nós vamos estar tratando sobre isso, tá bom? Mas agora deixa eu também ir lá para o profeta Joel. Fica um pouquinho depois do nosso amigo Oséias, Oséias, né? Fica um pouquinho depois dele. Abra aí e vamos compartilhar uma porção da palavra do Senhor hoje. Eu gostaria de ler esse texto com os irmãos. Eu queria ler do versículo 1 até o versículo 4. E depois nós vamos precisar manter a Bíblia aberta para que a gente compartilhe. Nós vamos terminar, talvez, até um pouco mais cedo, como eu tenho costume de fazer, às quartas-feiras, tá bom? Diz o texto sagrado: palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós, velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isso nos vossos dias? Ou nos dias dos vossos pais? Narra isso, ou falai, lembrai isso, diga isso aos vossos filhos, e os vossos filhos façam a seus filhos, e os seus filhos destes a outra geração. Vamos ler esse versículo 3 novamente? Narra isto aos vossos filhos. Em outras palavras, façam o mesmo, e os filhos destes a outra geração. Vamos orar. Querido Senhor, que nossa mente, o nosso coração esteja levado, ou sendo levado cativo agora, à Tua presença, para que aquilo que o Teu Espírito vier nos falar nesta noite, nos ensine, nos eduque, nos corrija, nos aperfeiçoe, para o nosso próprio bem e para a glória do Seu nome. Abençoa essa leitura que já é abençoada, mas abençoa ela no nosso coração, para que a nossa mente esteja agora presa, tão somente aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Falava com o bispo Rubem agora pela manhã, ou à tarde, sobre um desejo que já ocorreu no meu coração já há alguns dias. E eu confesso aos irmãos que eu demoro muito, quando um tema de uma mensagem vem, eu crio um escopo dela e ela fica praticamente ali, um mês de molho do lado ali, e eu sei que ela está ali sendo a cada dia observada por mim, e Deus a cada dia tem me ensinado, e ali eu coloco. Em determinado momento, quando eu descubro o gatilho, aperto o gatilho de uma mensagem para outra, eu sinto que é o Espírito Santo me indicando e me orientando. E o que me fez fazer eu começar esse texto hoje, esse tema hoje, foi exatamente a palavra de domingo que eu finalizei, lembrando da preocupação de muitos pais no passado. Os pais no passado tinham uma preocupação de não fazerem os seus filhos lembrarem de Jesus, ou falarem de Cristo, ou fazer com que alguém dissesse sobre Jesus, de modo que eles pudessem entender de forma errada. Os pais tinham essa preocupação, porque Jesus disse: olha, alguém pode dizer para vocês que Ele é o Cristo por causa dos sinais, mas não acrediteis neles, porque surgirão falsos profetas. Então os pais tinham um cuidado de fazer com que os filhos conhecessem, reverenciassem a Cristo. Então, a grande preocupação que a gente precisa ter como pai é colocar na mente dos nossos filhos, ensinar os nossos filhos, a próxima geração, quem é Jesus. E dizer para ele é o Cristo,
o Filho de Deus, se você crê nisso, tu serás salvo e terá vida eterna. Essa era a grande preocupação dos pais. E os pais, para isso, contavam histórias, para alimentar figuradamente a mente das crianças, para que em um dado momento, se alguém viesse falar alguma coisa contrária a isso, eles não acreditavam. Os meus pais não me ensinaram assim. Os meus pais nunca me disseram isso. Então, quando eu li esse texto, quando eu estava preparando essa palavra, me veio esse tema para que a gente pudesse compartilhar. A importância da voz profética. A importância da voz. Nós somos somente uma voz. Diga comigo, eu sou somente uma voz. Não somos mais nada do que isso, irmãos. Nós somos uma voz. Aqui em cima, nós somos pastores, nosso bispo, mas nós somos uma voz. Uma voz no meio de uma multidão de vozes que pregam, que falam, que contam histórias, que dizem que Jesus é o nosso parça, que dizem que Jesus é o nosso camarada. E os pais tinham essa preocupação: Jesus não é o nosso camarada, Jesus não é o nosso amiguinho, Jesus é o Cristo. Eles tinham a preocupação de dizer: Jesus é o Cristo. Por favor, meu amado irmão, minha amada e querida irmã, nunca deixe que menosprezem e nunca rie das piadas do seu Cristo. Nunca. Não fomente piadas que diminuam quem é o seu Cristo. Irmãos, o nosso Senhor morreu, mas ressuscitou. Só Ele. Madre Teresa de Calcutá, não. Padre Cícero, não. Buda, não. Nenhum desses que são adorados no mundo, Maomé, não ressuscitou. Só Jesus ressuscitou. Ele é o Cristo, Ele é o Senhor. Ele é o prometido desde a fundação do mundo. E os pais tinham essa preocupação: narrem isso para os vossos filhos. Inculque na mente deles, irmãos. Estamos vivendo e vendo, irmãos, pior que não é só vivendo, mas vendo o silêncio e, por que não dizer, até a morte da voz profética. E essa morte ou esse silêncio é uma tragédia que ainda poderá vitimar muitas outras pessoas. O silêncio da voz que proclama, que fala a verdade, que prega a verdade, que se compromete em pregar a verdade, sem medo, sem preocupação, que a gente vai tratar daqui a pouquinho, ela tem sido silenciada e poderá ainda vitimar muito mais pessoas que têm vitimado nos dias de hoje. Se você gosta de anotar, Provérbios 29, 18, vai nos dizer que não havendo a profecia, o povo se corrompe. Quando a profecia é cessada, quando não há proclamação da palavra, quando não há pregação genuína do Evangelho, quando a inerrante palavra de Deus é deixada de lado para dar um espaço para o espetáculo humano, o povo se corrompe. Nós temos hoje vivido, está procurando? Provérbios 29, 18. Anote, procure aí e olhe para mim rapidinho. Nós estamos vivendo e vendo isso hoje. Ao invés de uma proclamação da verdade, um espetáculo dos pregadores. Irmãos, fique tranquilo que não é falar mal de ninguém, porque acredite, eu acredito até que os meus pastores e o bispo façam isso. Aliás, não façam. Eu não assisto culto de ninguém pela internet. Eu não assisto culto de ninguém pela internet. Eu não fico buscando na internet as falhas dos outros pastores. Sabe por quê? Porque quem tem telhado de vidro não deve tacar pedra no telhado dos outros. Mas sabe por que eu tenho falado isso? Porque diante da gente chegam pessoas vitimadas, sequeladas, sangrando, com a lã arrancada. Arrancam a lã e deixam a sobra. E vêm destruídas, vêm vítimas de espetáculos, de uma proclamação. Então a palavra de Deus diz que quando não há profecia, o que é isso? Uma proclamação genuína daquilo que Deus quer falar. Os profetas sofriam porque eles tinham que falar o que Deus havia mandado, e em dado momento alguns temiam pela sua própria vida. Jeremias, quando foi chamado,
O ministério dele compreendeu 5 reinos: Manassés, Amon, Jeoaquim, Josias e Zedequias. Dos 5, um se salva: Josias. Ele, quando Deus chama Jeremias, eu te conheço desde o ventre da sua mãe, vou te chamar como profeta. Filho de um sacerdote, conhecia o ofício do pai, tranquilo. Ia lá, limpava o santuário, cuidava da mesa da propiciação, do pão, da água para lavar a mão do sumo sacerdote, para oferecer o sacrifício a Deus. O trabalho de um sacerdote era tranquilo, e Jeremias via o seu pai fazendo isso, e ele estava sendo preparado para o ofício sacerdotal. Deus chega para ele e fala assim: eu quero você no ofício profético. Ele disse: ai de mim, que eu sou ainda uma criança. A rejeição talvez dele, ou de repente a recusa imediata dele, era porque ele sabia o que um profeta passava. Mas Deus, quando chama, ele diz: não tenha medo, eu vou ser contigo. Você vai ser aquele que vai plantar e arrancar, vai levantar e vai destruir. Você vai ser aquele que você vai pregar e ninguém vai crer, mas não importa, continue pregando. O ofício profético, em muitos momentos, foi silenciado pela violência. Foi silenciado a proclamação profética verdadeira pelo medo, pela fraqueza, pela falta de caráter de alguns homens, que em detrimento do sofrimento que poderiam vir, se recusaram a sofrer e agradaram as pessoas. Para agradar as pessoas, irmãos, as pessoas estão vendendo a sua dignidade e o seu caráter diante de Deus. Não venda a sua dignidade, não abra mão do seu caráter de cristão, não envergonhe o evangelho de Jesus. Se Deus mandou você falar alguma coisa, em amor e verdade, seja um cristão autêntico. Se Ele mandou você abrir mão de algo que aquilo está corrompendo você e pode corromper você, seja um cristão autêntico, não tenha medo de sofrer. Não tenha. A voz profética não é um assunto desnecessário para nós nos dias de hoje, que estamos vivendo debaixo da graça. Mas a voz profética não era também somente uma prática do Antigo Testamento. O apóstolo Paulo, quando chega em Atenas, é uma voz profética, ou foi uma voz profética. Ele chega em Atenas e se depara com uma quantidade enorme de deuses. Um povo ali adorando um deus, o outro ali adorando o outro, ali adorando o outro. Vários deuses. Ao que ele se encontra e se depara com uma placa dizendo: ao Deus desconhecido. Capítulo 17 do livro de Atos dos Apóstolos. Eu gostaria de ler esse texto com os irmãos. (17) 22, 32 e 33. 3 versículos. 17, capítulo 22. Podemos ler? Muito obrigado por você estar lendo a sua Bíblia. Obrigado. Isso é fantástico, irmãos. É maravilhoso quando você compartilha com a gente da leitura. Diz assim: então, Paulo, levantando-se aonde? No meio. Ih, eu falei que os irmãos estavam lendo, mas eles estão lendo não, hein? Vocês estão me enganando, então não? Crente não engana ninguém. Está faltando aquela voz pentecostal. Atos 17, 22. Então, Paulo, levantando-se no meio do aerópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Olha que coragem deste homem, que voz profética, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar, na qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Aí ele anuncia quem? O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu, da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Versículo 32, quando ouviram falar da ressurreição de mortos,
uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos. Verso 34, houve, porém, alguns homens que se agregaram a eles e glórias ao nome do Senhor. Quando há a voz profética, o engano sai. O povo deixa de se corromper e Deus é glorificado, irmãos. Então essa voz profética, o tema não é um assunto, olhe para mim agora. É tentador continuar a leitura. A voz profética não é um assunto destinado aos profetas do Antigo Testamento. O silêncio da voz profética não é porque acabaram-se as profecias de Jeremias, de Isaías. Não, elas continuam. Mas a morte da voz profética se dá por causa de muitos detalhes que às vezes a gente desconsidera. Irmãos, escute uma coisa. Existe hoje treinamentos. E o bispo hoje falava, acho que o pastor Álvaro estava com a gente almoçando. Existem pessoas que elas conseguem te vender água com uma facilidade. Você acabou de beber 2 litros d'água, você está satisfeito. Mas há pessoas que têm uma capacidade de vender, de persuadir. E existe hoje no mundo um treinamento específico para persuasão de pessoas. Para você conseguir conquistar, a primeira coisa que você tem que fazer é chamar a atenção, atrair a atenção das pessoas. Uma roupa é o primeiro passo para você chamar a atenção das pessoas. As cores são fundamentais, vermelho, amarelo, cor de propaganda. Hoje no mundo, as pessoas estão preparando-se melhor, argumentação melhor para conquistar as pessoas. Irmãos, o diabo está se atualizando na sua arma, na sua arte de roubar, matar e destruir. O diabo está se armando, o diabo está preparando um grande exército, por mais que ele já saiba que ele está sentenciado, por mais que ele já saiba que tem uma cadeia preparada para ele, com uma grande banheira de enxofre, de fogo, ele está se armando, irmãos. Ele se atualiza, ele não tem iPhone, ele não tem telefone com Android, ele não é 5G, irmãos, ele é o pai da mentira. Ele veio para enganar até mesmo os eleitos do Senhor. Ele veio até mesmo para ludibriar a gente e dizer: uau, irmãos, eu, Otávio, vi uma propaganda que eu recebia sempre nos meus e-mails, de um televisor 55 polegadas. E eu estava em Arraial com a minha família descansando em janeiro do ano passado, me lembro como se fosse hoje, prejuízo a gente nunca esquece. Aí a minha filha fala: pai, meu aniversário é agora em fevereiro, o que você vai me dar de presente? Aí eu fiz assim para ela. Parabéns para você. Eu cantei parabéns para ela, ela ficou danada comigo. Vamos cantar um parabéns, é isso que eu vou te dar de presente. Ela: poxa pai, olha essa promoção. Poxa, ela pode pegar a internet lá para a gente assistir os filmes do Netflix, as minhas séries de medicina, eu gosto, pai, deixa. Eu falei: tá bom. O preço estava muito bom. O Otávio foi lá e, pai, só podia pagar à vista. E o bobinho aqui caiu. Bom, o negócio era muito fascinante. Estou esperando a televisão até hoje. Se chegar na sua casa, me fala para mandar lá para mim, tá bom? Porque na minha casa não chegou. O pastor Arlindo contou isso aqui. Ligaram para a casa dele, disseram: oi tio, tudo bem? Ele: quem é? É o teu sobrinho. Ele: rapaz, como é que você está? Perdeu 2.000. Queridos irmãos, o diabo se atualiza. Agora eu vou dizer para vocês uma coisa: a voz profética, quando ela é calada, a voz do inferno, ela continua ressoando. E a mentira tem se propagado, e infelizmente, irmãos, aquilo que deve ser a locomotiva que empurra a igreja, que conduz o povo, tem sido usado como uma grande arma para ludibriar pessoas, mentindo. E Paulo vai ser muito claro contra isso.
Então a voz profética não é um assunto do Antigo Testamento. O silenciar e a morte da voz profética não é um assunto de lá. Paulo em Atenas pregou, Paulo em Roma pregou. Ele foi uma voz profética em Roma. Quer ver o texto? Pule rapidamente para o último capítulo de Atos dos Apóstolos. Atos 28, 23 e 24. Paulo agora foi conduzido preso no navio, passou pelas tormentas, foi picado por uma serpente, parou na ilha de Malta, agora foi conduzido até o imperador, está diante de Roma, em Roma, e diz o texto: havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo em sua própria residência. Então, leia comigo por favor. Então, de manhã ou amanhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de quem? De Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas. Verso 24, por favor. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele disse, outros, porém, continuaram incrédulos. Só para os irmãos entenderem que a voz profética, a voz que proclama, ela não era uma voz só do passado, é uma voz atual. Nós aqui, pastores, diáconos, pregadores da palavra, você é uma voz profética neste mundo. Você é alguém que proclama as verdades daquele que te chamou das trevas. Meus irmãos, o silêncio ou a morte da voz que proclama, da voz profética, que tem compromisso com a verdade, tem causado muitos prejuízos aos perdidos no mundo, porque as pessoas não querem mais pregar para os perdidos, elas querem pregar para os salvos. Os salvos dão menos trabalho, os salvos que não estão mais satisfeitos com as suas igrejas, vêm para a minha igreja, porque aqui é o lugar de restauração, aqui é o lugar de recomeço, aqui é o lugar que você vai ter as oportunidades que você não tinha lá. Irmãos, isso é um prejuízo para o mundo e os perdidos, porque ninguém quer mais ir para as ruas pregar, ninguém quer pregar mais sobre salvação, as pessoas querem pregar sobre restauração, porque restauração é uma coisa boa e dá certo. As pessoas estão se preparando, irmãos. Ninguém mais quer pregar sobre os perdidos. Irmãos, pecado é pecado até o dia de hoje, e a única coisa que liberta o homem do pecado é Jesus Cristo. É Ele. Tem causado um grande prejuízo para as famílias, não só para o mundo dos perdidos que estão nele, mas tem causado grandes prejuízos para a família. Sem a voz profética, a família perece pela falta das regras. Sem a voz profética, as famílias perecem por causa da falta de limites. Estávamos hoje ainda conversando, que maravilhosa conversa hoje, à tarde, depois do nosso almoço. E veio ainda acrescentar no meu coração tudo que já estava preparado para falar. Eu falei, meu Deus, que coisa maravilhosa. Os pais perderam a coragem de serem pais. Os pais perderam a figura do pai hoje, não é mais respeitada como era. O meu pai não precisava dizer para mim, Otávio, vem aqui rapidinho, meu filho. O meu pai só fazia do terceiro andar, lá do terraço, um olhar, um assovio, e eu já subia imediatamente. Sou casado, tenho 2 filhos, não sou doente, não tenho trauma, não tomo Rivotril para dormir, não tenho revolta do meu pai, tenho saudade do meu pai. Por falta da voz profética, daquela voz que proclama a verdade, que tem compromisso com a verdade, as famílias estão ouvindo, de púlpito às vezes, de aconselhamentos. Deixa o filho, não sufoque o filho. A Bíblia diz para a gente não atrapalhar de certa forma essa criança dessa maneira. Mas, irmãos, enquanto estiver debaixo do seu teto e você estiver pagando a conta, você é aquela voz. Eles precisam lhe obedecer. E muitos pais perderam isso. Irmãos, a morte, o silêncio
da proclamação da palavra tem criado desajustes, inversão de valores. Os pais hoje estão admitindo, a palavra é admissão, estão admitindo coisas na sua casa, como cristãos, que Deus não admite. A morte desta voz, o silêncio dessa voz tem feito com que as famílias estejam sofrendo e causado muito prejuízo a elas. Mas também, irmãos, a igreja. O silêncio dessa voz tem causado muito prejuízo à igreja. Sem a voz profética, a igreja vai se tornar mundana. Lembra de Tiatira? Lembra? Igreja em Tiatira, capítulo 2. Qual foi a carta endereçada? Para quem foi? Para o anjo da igreja. A quem? Ao pastor da igreja. A quem? Ao responsável em proclamar a verdade. A quem? A voz profética. Ao anjo da igreja eu escrevo: você está admitindo aí a prostituição. Irmãos amados, quando a voz profética é silenciada, os perdidos sofrem, as famílias sofrem, a igreja sofre. Sem voz profética, a igreja vai se tornar mundana, a igreja vai se tornar irreverente. Filho, eu louvo a Deus. Esse menino veio e disse: pastor, eu estou incomodado porque eu estou com uma camisa, cheguei do trabalho, o trem parou, e ele ficou lá fora. E eu, cadê o Renan? Cadê o Renan? O Renan está lá fora com vergonha. Eu fui lá fora: vem, filho, vamos embora. Não é uma prova de reverência, a gente sabe, nosso bispo pede para que os irmãos, os músicos estejam devidamente vestidos. Mas a gente entende também, ele entende que há pessoas que chegam direto do trabalho, que por algum problema não pôde passar em casa para trocar de roupa. Mas a igreja tem se tornado irreverente. Eu nunca vi uma calça tão cara como calça rasgada. Quem quiser comprar as minhas, eu vou rasgar tudo. Eu vou passar tesoura nas minhas. E estou vendendo barato. Se lá custa 500, eu vendo por 450. Eu tenho uma porção lá que eu não uso, vou sair rasgando ela. Que calça cara, porque está rasgada. Eu vou pegar uma navalha e vou sair... Irmãos, isso aqui ainda é um altar de Deus. Deus ainda olha para isso com detalhes. Deus olha para a reverência. Irmãos, quando não existe voz profética, a igreja se torna mundana, a igreja se torna irreverente, e a igreja às vezes se torna vaidosa. A vaidade toma conta. Sabe o que eu falo de vaidade? De pessoas que não querem ouvir outras e dizer: está errado, rapaz. São vaidosas. A vaidade também não é só o estereótipo, é a vaidade de não querer admitir que talvez esteja errado. É tão vaidosa que ela acha que está certa e está acima de tudo e de todos. Sem irmãos, a voz profética, a política toma conta do altar. O entretenimento passa a ser um viés do pastor. Bom, eu vou entreter agora as pessoas. Agora eu vou colocar uma música que vai entreter todo mundo. E é um dance agora. Agora só dá fumaça. E agora jogo de luz. Aí está todo mundo assim. E daqui a pouco você não sabe se você está numa danceteria ou você está num culto a Deus. Sem voz profética, mundano, a igreja se torna mundana, irreverente, vaidosa. A política entra. O entretenimento faz parte agora do culto. E o pecado vai ocupar o primeiro lugar no púlpito dessa igreja. Nós estamos alimentando o erro das pessoas. A voz profética precisa ser ressuscitada, irmãos. Você é uma voz profética na sua casa, no seu trabalho. Você é uma voz profética para os seus irmãos. Diga: para os meus irmãos. Diga: para os meus irmãos. Eu sou uma voz profética. Quando vires o seu irmão se desviando, vem cá, rapaz. Que negócio é esse? Vou falar com ele: não, pastor. Aquilo ali, só Jesus. Mas se tu vires o teu irmão pecar e tu não fizer nada, tu tem compromisso com isso. Tu tem participação com isso. Só um detalhe, irmãos. Já estamos vendo isso hoje. Muitos que têm a missão de pregar a verdade estão silenciando a sua voz. Estão silenciando a sua voz, pregando a verdade que as pessoas querem ouvir, mas não que precisam ouvir. Nós já estamos vendo isso hoje.
A voz profética verdadeira, comprometida com as Sagradas Escrituras, sendo silenciada, para dar ouvidos ou dar vazão a uma voz profética que vai alimentar a vontade das pessoas. Lembra de Natã? Um bom homem, um bom profeta, um camarada corajoso. Davi, lembra de um cara aí que fez assim? Você é ele, esse cara foi corajoso, mas ele foi covarde. Quando Davi disse para ele, olha, eu tenho um desejo no meu coração de construir uma casa tão bonita quanto a minha para Deus. A Natã foi covarde e dizia, ô meu rei, parecendo baiano, ô meu rei, faça o que está no teu coração. Irmãos, Deus tem tanto compromisso com a sua palavra, que Ele não espera muito para corrigir as pessoas. Na mesma noite, diz a Bíblia, na mesma noite que Davi recebeu a palavrinha de ânimo de Natã, Deus aparece para Natã e diz assim, volta lá agora. Agora, diga para Davi, eu não habito em tendas feitas por mãos humanas. Eu que vou preparar uma casa para você, não é você que vai preparar uma casa para mim, não. Eu brinquei aqui com os irmãos quando pregava essa mensagem, que acha que Davi estava afiando a sua espada, quando Natã tinha que voltar para falar com ele. Davi, esquece tudo que eu te falei, eu falei da carne, mas Deus mandou te dizer, olha, não faz nada porque Ele não é contigo. Muitos hoje deixaram e silenciaram a voz profética para se tornarem semelhantes aos 400 profetas, que elas estavam ali para agradar o profeta Acabe. Muitos se tornaram como Natã e como os 400 profetas. Quando Josafá disse, rapaz, consulta um profeta, para ver se Deus é contigo. Ele disse, tem um aí, cara, tal de Micaías, um tal de Elias aí, mas eles só profetizam contra mim, nunca a meu favor. É homens assim, que nós estamos precisando neste mundo de hoje, irmãos, uma voz que não tem medo de sofrer. Esses 400 profetas falavam porque não queriam perder o seu posto. Quando o pastor Luiz Fernando, eu estive com ele e disse, eu estava em São Paulo, tem uma tendência perigosa. Quando o pastor começa a perceber que ele está perdendo público, ele vai à igreja do vizinho e observa o que ele está fazendo. E ele melhora o negócio e faz. E ele novamente tem o público de volta. Otávio, isso é em todas as igrejas. Ah, está indo a Hilson, na igreja tal. Eles mandam alguém procurar quem está assessorando a Hilson. E disse, eu preciso que vocês vão lá. Deus falou comigo, bota até Deus na história. E a Hilson vai lá, a igreja pulga de gente. Fica a gente pulando no pescoço uma das outras. Como se Hilson fosse Cristo e salvasse alguém. Irmãos, isso é expertise. Isso não é avivamento, isso é expertise. Eu disse para os irmãos no início que o diabo está se atualizando na sua arte de roubar, matar e destruir. E nós como pastores, me permita falar isso, o bispo Rubem, pastor Luiz Carlos, nós como pastores, nós pregamos a verdade e temos compromisso com ela, nós proclamamos a palavra da verdade e nós queremos ser uma voz profética viva, não morta. Não morta. Não temos medo, aprendemos isso com nossa liderança, não temos medo de pregar a verdade, porque a igreja está esvaziando, não, nós temos compromisso com a verdade. Sabe quem faz isso? É Deus, quem traz o povo é Deus, quem salva os perdidos é Ele, é o Senhor. Importante, irmãos, o ato que Josafá fez, o que Josafá fez, foi dizer ao povo o seguinte, ouçam este homem de Deus, crede no Senhor, seu Deus estará seguro, e nos seus profetas. Josafá, ele honrou os profetas que estavam falando em nome de Deus. Qual foi o resultado? A Bíblia diz que o exército que veio contra Josafá foi desbaratado. Eu esqueci de ler o texto ao completo, porque eu sei que os irmãos estavam lendo, de Provérbios 29 e 18. Ele diz no início que quando a profecia é cessada, o que acontece com o povo? O povo se corrompe. Mas o que guarda a lei é feliz.
Irmãos, quer ver um povo feliz? Não é um povo que é entretido, que tem um entretenedor aqui, não sei nem se existe essa palavra, se existe um animador de auditório. Aqui o povo que é feliz é o povo que acolhe e guarda a palavra pregada no seu coração. Não é um povo que diz assim, hoje é o dia da tua vitória, e canta aquela cançãozinha do antigo, hoje é a noite da tua vitória. Não, a tua vitória vai acontecer no dia que Deus determinou e ninguém tira ela, irmão. Ninguém tira ela. Ela é sua, a vitória é sua. Eu finalizo, irmãos. Finalizo mostrando nesse texto rapidamente, em 5 minutinhos mais. Qual a importância da voz profética quando ela está alinhada com a palavra de Deus? Qual é a importância? A primeira importância dela é denunciar o pecado. Os profetas tinham uma missão de afastar o pecado do meio do povo. Joel chega no meio daquele povo e diz, vem cá, vocês sabem tudo o que está acontecendo com vocês? Aconteceu no dia dos vossos filhos, dos vossos pais? Aconteceu no dia dos vossos filhos? Joel é uma voz profética no meio de um povo. E Joel estava denunciando que a razão de todo o massacre acontecendo na lavoura era fruto do pecado. Ele estava ali para denunciar o pecado, irmãos. Hoje as pessoas não querem denunciar o pecado porque o pecador é rico, o dízimo dele é alto. E daí? Quem sustenta a igreja? Quem sustenta a igreja, irmãos? Quem sustenta a igreja, irmãos? É Deus que sustenta a igreja. Eu preguei essa mensagem no capítulo 20 de Crônicas e disse, Deus, aliás, o problema da igreja não é nosso, o problema da igreja é de Deus. Deus é quem põe, Deus é quem tira, Deus é quem exalta, Deus é quem abate, Deus é quem enche, Deus é quem esvazia, Deus é quem faz tudo, Ele é Senhor da igreja. Ele é Senhor da igreja. Então, irmãos, a voz profética tem como missão denunciar o pecado. Segunda missão, corrigir o povo no seu pecado. Joel fez isso no capítulo 2. E ele mostra os caminhos para essa correção. Rasguem o coração, convertam-se. Tirem essa alegria dos lábios de vocês e chorem, plantem sacerdotes. Começa pela classe superior. Qual é a missão da voz profética, irmãos? A voz profética tem como missão restaurar o povo para Deus e fazer com que esse povo seja uma voz profética. A gente finaliza com o texto de Joel, capítulo 2, verso 28 ao 38. Eu chamo os irmãos da música, por favor. E acontecerá que, leia comigo, por favor. Os irmãos, por gentileza. Os irmãos que vão nos ajudar na distribuição dos elementos, já podem também se achegando aqui. E acontecerá, leia por favor comigo, depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas vão fazer o quê? Vão profetizar. Serão uma voz profética. Vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões. E até os servos sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião, em Jerusalém, estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Ele tem o poder, ele tem a missão de denunciar o pecado, de destruir a força dele, de corrigir, mas também de restaurar. Irmãos, ore para que Deus levante e dê coragem a homens para não fecharem a sua boca, para continuarem pregando a verdade. Que Deus nos ajude.